Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Uma manhã chuvosa, o povo de Deus reunido, adorando o Senhor. Muitos irmãos em casa também acompanhando. E reunidos aqui para mais um momento de encontro com a palavra do Senhor. Convido você para abrir em 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Nosso assunto de hoje está dentro da cristologia. Deus, homem. Por quê? 1 Timóteo 3,16. Inicialmente nós vamos ler mais alguns versículos. Louvado seja Deus por esse tempo aqui. O texto sagrado diz assim, irmãos: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Amém, irmãos? Que texto maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa. Deus se manifestou em carne. Abra para 1 João, capítulo 1. Primeira João, capítulo 1. O verso 1 diz, olha o que o apóstolo está dizendo: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, ou para que o vosso gozo seja completo. Amém, irmãos? Vamos ler mais um texto da palavra de Deus. Percebam que esses versículos apontam para Jesus. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 1. O texto sagrado diz assim, meus irmãos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus,
mais uma vez somos gratos por estarmos diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra, debaixo da sombra do Senhor Jesus. Te agradecemos por esse dia. Nos colocamos, Senhor, debaixo da dependência do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, porque somos limitados e precisamos aprender, Senhor, que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, mais uma vez, possamos ver, Senhor, a grandeza do Deus triuno, a grandeza de Jesus, o Verbo de Deus. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler alguns textos importantíssimos, centrais assim na questão dentro da cristologia, na parte que aponta para a humanidade de Jesus. Deus, homem. Por quê? Por quê? Então Jesus, irmãos, ele foi plenamente homem. E essa é uma das grandes maravilhas da encarnação. Uma das grandes maravilhas da encarnação é que Jesus foi plenamente homem. Pergunta: como é, irmãos, que o Deus eterno se tornou gente? Como, irmãos, o autor da vida, ele disse: eu sou a verdade e a vida, como o autor da vida nasce e morre. Como o eterno passa a ter um início. Como aquele que é o Verbo eterno, aprende a falar. Como o onipresente e onisciente é contido no espaço em fraqueza. Esses textos que nós acabamos de ler, principalmente João, que foi o último apóstolo a morrer, findando ali o primeiro século, havia um grupo chamado os gnósticos, já entrando para o segundo século. Eles eram propagadores de uma heresia muito famosa no século II. A heresia que eles propagavam argumentava que a matéria e a carne são más. E por serem más, a matéria e a carne, Deus não poderia se transformar nelas. Isso era propagado pelos gnósticos no segundo século. Ora, se a matéria e a carne são más, como pode Deus se transformar nelas? Era uma heresia. Então você percebe porque João está dizendo que tocou nele, que a vida se manifestou. Ele reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus. Então esse texto de 1 João, irmãos, João começa a escrever para combater esta heresia do segundo século. Porque eles diziam: olha, a natureza
A matéria, ela é má, a carne é má. Como Deus pode se transformar nelas? Por isso que ele dá ênfase aqui, olha. A vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, não é? Os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então João aqui está defendendo, está argumentando contra esta heresia que passou a ser propagada no segundo século. Porém, o protognosticismo, um movimento do século I, afirmava que Jesus não era humano de verdade. O protognosticismo, uma heresia do primeiro século, afirmava que Jesus não era humano de verdade. Eles diziam assim, mais ligado ao docetismo, ele poderia parecer humano, ele parecia humano, mas não apresentava a forma física como nós temos. Então, quando nós conhecemos um pouco daquilo que estava acontecendo no primeiro século, os textos começam a fazer um maior sentido para nós. Vamos entender por que João está dizendo e enfatizando que viu a vida eterna, que contemplou ela, que tocou nela, que essa vida foi manifestada, que nós ouvimos. E ele disse, para que vocês tenham comunhão conosco, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Por quê? Estava sendo negado pelo gnosticismo e o protognosticismo no primeiro século, que Jesus não era um ser humano de verdade. Ele parecia um ser humano. Era como se eles vissem um fantasma ali, tá certo? Mas, quando nós olhamos, irmãos, para as Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar muitas evidências da humanidade de Jesus. São muitas as evidências. E os irmãos conhecem muito bem e sabem que Jesus tinha limitações humanas. Os irmãos sabem disso, não é? Jesus tinha e experimentou limitações humanas. Vocês sabem que Jesus, após ser tentado 40 dias e 40 noites, lá em Mateus 4:2, a Bíblia diz que ele teve o quê? Fome. Uma limitação humana, uma limitação física. Então ele teve fome. Em João 19:28, mostra uma outra limitação que Jesus experimentou, conhecida demais dos irmãos, quando ele disse, tenho sede. Uma outra limitação humana. Você acha que Jesus também experimentou o cansaço? Você lembra do poço lá em Samaria, no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 6, ali nós encontramos a seguinte escritura: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, o que, irmãos? Cansado. Então percebemos que Jesus, ele tinha limitações humanas, era passível de morte. O Evangelho de João, capítulo 19, verso 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Ele era passível de morte. Ele possuía corpo físico, irmão. Por gentileza, George Lucas 24:39. Nós já lemos 1 Timóteo 3,16. Irmão Gustavo, Gálatas 4:4. Fabiano, abre em 1 Timóteo 3,16. Ele possuía um corpo físico.
Peço que os irmãos leiam esses versículos. Lucas 24, 39. Vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Muito bem. 1 Timóteo 3,16, irmão Fabiano, já foi lido, mas convém repetir esse versículo maravilhoso. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido do mundo, recebido acima da glória. Gálatas 4:4, irmão Gustavo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, irmãos, como as Sagradas Escrituras combatem a heresia gnóstica de dizer que Jesus não poderia ter se tornado homem, porque a matéria e a carne são más. Ele não poderia. Nós vemos nas Escrituras Sagradas muitas evidências sobre a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus. Então, irmãos, percebam até essa limitação pela qual o Senhor se colocou quando esteve aqui. Acompanhe comigo Marcos 13:32. Esse texto, irmãos, diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho. Então ele, como homem, ele experimenta aqui uma certa ignorância, irmãos. Percebam que ele se deixou limitar em um não exercício de seus atributos divinos. Aqui vemos Jesus experimentando limitações humanas. Você sabe que Jesus crescia fisicamente, também crescia em graça, também crescia em sabedoria e conhecimento. Então, nós percebemos aqui que Jesus tinha limitações humanas. Seria um primeiro ponto sobre o qual nós podemos ver as Escrituras apontando para a sua humanidade. Limitações humanas: fome, sede, fadiga, era passível de morte, possuía um corpo físico. E na parte intelectual do conhecimento, ele também experimentou uma certa ignorância, porque o Senhor se deixou limitar. O Senhor se deixou limitar em um não exercício de seus atributos. E é interessante também, um terceiro ponto a ser destacado, é o fato das Escrituras reconhecer Jesus como homem. Pedi para o irmão Gilson abrir em Atos 2, versículo 22. Pedi para a irmã Robéria abrir em 1 Coríntios 15, 21. Desculpa. Atos 2, 22. Então, vejam aí o que diz o texto. Homens israelitas. É isso mesmo, 2:22. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais,
que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Agora note a expressão: varões ou homens israelitas, Jesus Nazareno o quê? Jesus Nazareno, homem. Tá certo? Homem, aprovado por Deus. 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, a ênfase aqui está nessa expressão, homem, o homem. E como filho do homem, que é também um título cristológico da divindade. É uma das expressões que Jesus mais usa quando fala dele mesmo. Ele diz, porque o Filho do Homem não veio buscar, né? Isso. Eu acho que é Marcos 10, 45. É isso mesmo. 10, 45. Porque o Filho do Homem. Isso é um título cristológico que aponta para o Messias, fala da divindade de Jesus, tá? E o Filho do Homem remonta a quem no Velho Testamento? A Daniel. Daniel viu que o Messias era alguém semelhante a um homem. Foi isso que Daniel viu. Então, irmãos, Jesus se referia muitas vezes, em muitas ocasiões, como Filho do Homem, não é? Como Filho do Homem. Então percebam que aqui nós estamos olhando para as Escrituras e tentando ver, enxergar, apreender melhor a humanidade de Jesus. Por quê? Nos primeiros séculos, a igreja teve que combater a heresia que negava a humanidade de Jesus, sabe, George? Negava a humanidade de Jesus. Jesus não era homem, mas é muito vasto nas Escrituras, não é? Nós encontramos muitas evidências, tá? As suas limitações humanas, a sua ignorância, tá? Essa expressão filho do homem, tá bom, irmãos? Mas vamos olhar um pouquinho mais, vamos olhar para alguns outros motivos para crermos piamente na humanidade de Cristo. Exemplo, a sua humanidade era proposta desde a fundação do mundo. Vamos ler, irmãos, Efésios 1, de 4 a 7. A sua humanidade era proposta desde antes da fundação do mundo. O texto diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então perceba que aqui a humanidade era proposta antes mesmo da encarnação. Efésios 3, versículo 11. Irmão Daniel,
Efésios 3:11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eterno propósito. Então nós percebemos que a sua humanidade era proposta desde antes da fundação do mundo. Ainda podemos ver Apocalipse 13, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8. Pedir para a nossa irmã Sheila fazer essa leitura, por gentileza. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha aí a proposta. A proposta é desde antes da fundação do mundo. Tá certo? Significa dizer que o seu sacrifício requeria ou requer um corpo. Ok? O sacrifício de Jesus, que é uma proposta que antecede a criação, está claro nesses versículos. Então, a sua encarnação, é claro, é lógica, requeria um corpo, tá certo? Os irmãos conhecem muito bem também um outro ponto aqui de Isaías 53, que não dá para ler tudo, mas é um tipo de profecia do Antigo Testamento acerca de Cristo. E aquela profecia era uma antecipação da sua encarnação. Isaías 53 era uma profecia, um texto muito conhecido dos amados irmãos. Dá para lermos alguns versículos. Rosanilda, Isaías 53, a partir do 4 até o 7. Tipo de profecia que acerca de Cristo, que antecipava a sua encarnação. Leiamos. Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pois bem, obrigado. Então aqui nós temos um texto profético. Os irmãos sabem muito bem que por volta de 700 anos antes de Cristo nascer, esse texto do Antigo Testamento acerca dele era uma antecipação da sua encarnação. Lucas 1, de 31 a 35, Isabela. Lucas 1, que vai falar do seu nascimento. Isabela, muito bem. Lucas 1, de 31 a 35. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai.
Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se nunca tive relações com algum homem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ok, esse texto aponta para o seu nascimento, o nascimento físico. Ele foi concebido, Maria, a sua mãe, o gerou, e ele nasce, ele chega aqui neste mundo, no mundo humano, no mundo da gente. Então, tudo isto são evidências que apontam para a sua humanidade. Deus, homem. Por quê? Não é? Por que Deus, homem? Então, as evidências de sua vida, 33 anos, estão aqui registrados nos evangelhos. As evidências, ele morreu, ele sofreu na cruz, ressuscitou em um corpo, a partir de Mateus 27, 45 até 28, os 4 evangelhos mostram a sua morte. Nós lemos um texto aqui que o soldado foi lá, né, testificar se ele estava morto, empurrou uma lança na sua lateral, né, no seu peito, estourou, né, pulmão, coração, estourou tudo ali, tá certo? Nós temos a ascensão dele em Atos 1, de 9 a 11, a ascensão dele, Atos 1, de 9 a 11, tá fácil aí, Pedro? E nós temos aqui 2 ênfases nesse texto, tá? Atos 1, de 9 a 11, aponta para a sua ascensão, a sua volta aos céus. O que é que diz o texto? Percebam que aqui nós temos 2 ensinos interessantes, não só da sua ascensão, como também do seu retorno, da sua volta. É uma promessa. Leia, Pedro. E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, eu quero que você perceba os 2 detalhes. Essa expressão foi elevada às alturas, eu destaquei aqui na minha Bíblia, a sua ascensão, não é? E no verso 11, tem uma expressão aí, há de vir, que aponta para a sua volta, para o seu retorno. E aqui nós temos a esperança, tá certo? Para sustentar a nossa fé, alimentar nossa alma, nosso espírito. Poderíamos então fazer uma pergunta: quais as razões da encarnação? Quais as razões da encarnação? É uma pergunta antiga. Porque perceba que o diabo levantou logo um movimento herético para negar a encarnação. Assim como tem movimentos que negam a sua divindade, ele levantou também pessoas para negar a sua humanidade. Mas nas Sagradas Escrituras, a evidência é muito grande. A evidência é muito grande. Então, pergunta antiga: quais as razões da encarnação? E eu sei que os irmãos, na sua mente, têm algumas razões, sabem os motivos da encarnação, não é? Mas a encarnação de Jesus era uma revelação de Deus para os homens.
A encarnação de Jesus era uma revelação de Deus para os homens. O que é que diz João 1,18? Os irmãos lembram? Evangelho de João 1,18. Texto conhecido dos irmãos, não é? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Pois bem, dentre alguns motivos, e são vários motivos da sua encarnação, um deles é revelar Deus. João 14,9, o que é que diz, irmãos? Vocês também conhecem esse texto. Isso, uma das razões, né? Olha o que ele diz aí, respondendo uma pergunta de um dos seus discípulos. Foi Filipe, não é? Que pediu para mostrar quem? Filipe disse: Senhor, nos mostra o Pai. Isso resolve tudo. Mas a resposta de Jesus é algo maravilhoso. Não é, Jorge? Lembra da resposta de Jesus? Disse-lhes: estou há tanto tempo convosco, não é? E não me tendes conhecido, Filipe? Olha só o que Jesus está dizendo aqui, irmãos. Olha mesmo que maravilha. Quem me vê a mim, vê a quem? Vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Irmãos, aqui está uma das razões da sua encarnação. Revelar o Pai e outras razões, tá bom? Então, muito bem. E um versículo para embasar isso que a irmã está falando é João 17:3. Lembra desse versículo? Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, conhecer Jesus, né, é essencial, é fundamental, é central na vida do cristão. Ele conhecer Jesus, se relacionar com Jesus, aprender. E olha, irmãos, note bem, teremos toda a eternidade, viu? Para aprendermos sobre o infinito, que se fez finito. Nunca vamos esgotar o conhecimento do Deus triuno, porque aí ele seria limitado a Deus. Ok, irmãos? Então, fundamental conhecer a Cristo. O que é que o autor de Hebreus diz hoje? Em Hebreus 1, de 1 a 3. Conhecido também esse texto dos irmãos, né? Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Muito bem, mas olha, preste atenção ao verso 3, que é que fala de Jesus, o qual é o resplendor, exato. Olha, irmãos, a grandiosidade, né? A magnitude, como é sublime Jesus. Que privilégio, irmãos, nós como criaturas, aos domingos, o dia do Senhor, o dia que Ele ressuscitou,
a igreja se reúne para cantar, para louvar, não é? Para expressar ao Senhor o seu desejo, reconhecer o Senhor, adorar o Senhor, servir ao Senhor, se colocar diante do seu Criador, do seu Redentor. E quanto mais nós cavamos, quanto mais nós tiramos água da fonte, parece que a fonte ela jorra, ela jorra mais, quanto mais você cava. Então diz, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então, irmãos, agora nós podemos, irmão Gilson, ter uma figura que representa visivelmente quem Deus é. O grande segredo é, irmãos, biblicamente falando, olhe para Jesus, conheça Jesus, se aprofunde mais com Ele, que aí você estará nos braços de quem? De Deus. De Deus. É incrível aquilo que Filipe diz, Senhor, mostra o Pai. Aí resolve. Aí Jesus, uma maneira linda, o que ele diz ali é maravilhoso, George. Nós entendemos assim, na prática, quando Jesus fala a questão da revelação de Deus, né? E Deus quis se revelar ao homem, e isso é notório desde o Antigo Testamento, né? Nós vemos Deus se manifestando de uma forma miraculosa. Mas uma das coisas que chama a atenção aqui nesse texto de Hebreus é quanto à imagem. Ele diz que ele é a expressa imagem da sua pessoa, né? E aqui falando de Cristo, né? Então, um dos propósitos que Deus tem, não apenas de se revelar, o maior propósito dele é que essa imagem ela fosse vista nas pessoas. Então, uma das formas que Deus mostra, né, a sua imagem para outras pessoas, né, estou falando aqui para descrente, é quando nós carregamos em nossas vidas essa imagem, a imagem de Cristo, né? Então, esse é um dos propósitos que Deus, né, assim, quer para que todo homem, né, possa ver, né, a imagem de Cristo expressa em outras pessoas. E isso leva a uma série de coisas, né? A adoração, a forma com que Cristo é levado, a forma com que nós vivemos, tudo isso aqui, né, ela expressa essa imagem, né, que é um dos propósitos de Deus, para que os homens entendessem quem era o único meio para que o homem, né, conhecesse, né, esse Deus que se revela, né, como eu sou, de uma forma ampla. Ok. Amém. Vocês tocaram em alguns pontos que nós estamos chegando lá. Ele é o homem ideal. Uma das razões da encarnação. Lembra que nós estamos falando das razões da encarnação. Porque a humanidade dele foi questionada por aquela heresia do segundo século, mas que já tinha semente no primeiro, dizendo que Jesus é um fantasma, ele não é um ser humano como nós. Então, ele é o homem ideal, irmãos. 1 Pedro, abra aí por favor, 2, versículo 21. 1 Pedro 2, versículo 21. Ele diz assim: porque para isto sois chamados. Note, tá? Note, Eliane, anota aí na caderneta, 1 Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados. Chamados para quê? Pois também Cristo padeceu por nós. Padeceu, sofreu, morreu, pagou um alto preço, não foi? Deixando-nos o quê? O exemplo, para que sigais as suas pisadas. A ênfase aqui está
no modelo. Ele é um modelo para o qual você pode olhar porque ele é perfeito. Ele é um modelo que você pode se espelhar sem nenhuma reserva. Além de ser um modelo, ele se torna o padrão. Imite ele, vá nas suas pisadas, que um dos objetivos de Deus era que o homem glorificasse quem? A Deus. O homem foi criado à imagem de Deus. O homem traz qualidades, detém qualidades intelectual, volitiva, não é? Que são manifestações de Deus, da divindade. Então, aqui está o modelo, aqui está o padrão para ser imitado. Então, imitar Jesus, olhar para esse modelo, verificar, andar dentro desse padrão, significa imitar quem? O próprio Deus. Andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, vai glorificar quem? Deus. E o homem foi criado para glorificar Deus, mas os irmãos sabem que a queda veio. Ainda hoje a imagem de Deus em nós está afetada, mesmo sendo redimidos. Não está ainda dentro do padrão de conformidade com. Deus vai completar aquilo que Ele começou. A nossa imagem de Deus hoje é uma imagem deturpada, é como se tivesse embaçada, entendeu? Mas quando nós assim seguimos as pisadas de Jesus, o padrão, o modelo, o mundo olha e observa diferença. Rejeita por um lado, mas ao mesmo tempo Jesus diz: olha, vocês são a luz. As trevas não se... Isso. Quando Pedro diz: para isto fosse chamados, andar com Jesus, seguir suas pisadas, tomar ele como modelo, como padrão, isso significa que tudo aquilo que Jesus viveu e enfrentou, o seu discípulo também vai andar nessas pisadas, entendeu? As pisadas do seu mestre, ser rejeitado, ser injuriado, não ser entendido. Olha o que Pedro diz aí no verso 22 e 23, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava. Aí se alguém te injuriar, qual deve ser a tua atitude? A mesma dele. E quando padecia, não ameaçava. Geralmente nós não agimos no contrário, não é? Mas entregava-se àquele que julga justamente. Ok, irmãos? Então nós temos aqui o homem ideal. Jesus é o homem ideal. Por que é que Satanás se levantou para negar que Jesus era homem? Que ele se fez carne? Claro. Ele não quer que a humanidade reconheça que Jesus é o homem ideal, o padrão, o modelo para ser seguido. Ok? Tranquilo?
Então, são aspectos, são vários aspectos, é como se fosse um diamante com vários prismas, quanto mais você olha, você vai virando e desceu, entendeu? Então, Hebreus 10 diz que ele é o sacrifício pelo pecado. Hebreus 10, voltando aí bem pouquinho aí, voltando não, é isso mesmo, voltando, eu voltei demais. Hebreus 10 diz que ele é o sacrifício pelo pecado. Na verdade é de 1 a 10, é um texto um pouco longo para entender né? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Neste sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações, que são ofertas, pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Ele é o sacrifício pelo pecado. Ele não poderia morrer, irmãos. Como Deus, ele não poderia morrer. Foi necessária a encarnação para ele se tornar o sacrifício único e perfeito. Isso está claro para os irmãos, não está? Está tranquilo aqui. Então, um outro motivo pelo qual ele encarna é para desfazer as obras do mal. Vamos ver João 12, 31. João 12, 31 diz assim: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E você sabe que 1 João diz que Jesus veio para desfazer as obras de quem? Do diabo. Então, ele vem para desfazer as obras do mal. Irmãos, você sabe que o mal afetou e afeta a humanidade. Você sabe disso. Mas também saiba que o mal procede da humanidade. Estou falando no aspecto humano, porque lá em Gênesis 3, o mal entrou na história humana. Aquela decisão trouxe o mal sobre toda a humanidade, sobre todos nós. Então, o mal afeta a humanidade? Afeta. Mas o mal procedeu da própria humanidade. E para isso ele se manifestou, para destruir as obras do mal. Que tem um pai, que tem um arquiteto que está por trás de tudo isso. Né? Os irmãos também sabem que ele é um sumo sacerdote plenamente fiel a Deus. Ele é um sumo sacerdote plenamente fiel a Deus. Nós podemos ver isso em Hebreus 2, 16 e 17. Tem outros versículos, mas eu estou aqui apresentando só um por causa do tempo. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso,
convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então está claro aí, não está? Ele é um sumo sacerdote plenamente fiel a Deus. Em tudo, irmãos, em todos os aspectos, a vida de Jesus, a morte de Jesus, aquilo subia como um aroma que agradava a Deus. Era necessário, irmãos. Por isso que ele diz: Pai, se for possível, aquela dor e aquela aflição lá do Calvário, Deus não tirou. Até enviou ajuda, anjos para consolá-lo, mas era necessário. Então ele foi um fiel, um sumo sacerdote plenamente fiel a Deus. Se você quiser anotar para ler depois, 4 de 15 a 16, Hebreus 8:1, 9 de 11 a 12 e o versículo 24. Se quiser pegar depois, eu estou anotado aqui, tá? Então, uma outra coisa é que o pecado entrou por um homem. Os irmãos sabem disso. O pecado entrou por um homem. A Bíblia não ensina isso? E como o pecado deveria sair? Por meio de um homem. É isso que a Bíblia diz. O pecado entrou por um homem e ele deveria sair por um homem. Tem versículos, tem João 12, 27, tem Atos 13, 18, tem Hebreus 12, 14, tem Hebreus, já estamos aqui em Hebreus 2, 14, diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, o pecado entra por um homem, e por um homem o pecado vai ter que sair. Por isso que era necessária a encarnação. Por quê? Todos os filhos de Adão, toda a humanidade já trazia no seu DNA o quê? A raiz de quê? Do pecado, do mal. O pecado afetou a todos, o mal afetou a todos. Porém, este mesmo mal, este pecado, ele precisava sair através de um homem, porque foi pelo homem que o pecado entrou. Mas como resolver esse dilema se todos os nascidos da mulher são pecadores? Todos. Só tem um jeito, né, Jorge? É por isso que o diabo se levanta para negar o quê? A encarnação. O homem modelo, o homem perfeito, a solução de Deus. E como é que ele entra no meio da história? Ele entra do mesmo jeito que todos os homens, porém, ele não foi gerado por um homem, senão ele traria o quê? A semente, o pecado. Então o Espírito Santo vai lá, gera o Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o modelo, o padrão, o homem perfeito. Nele podemos confiar, nele podemos nos inclinarmos em adoração, em reconhecimento, em louvor, conhecê-lo, tá certo? Dedicar-se, buscá-lo, pedir para que ele nos ajude, nos mostre, abra o nosso entendimento. Então o pecado entrou por um homem e por um homem precisava sair. É aí onde entra o homem perfeito, o Filho de Deus, algo maravilhoso. Era preciso que Jesus assumisse a natureza humana para poder representar a humanidade. A humanidade diante de Deus precisava de um representante, porque o primeiro homem que representava a humanidade, ele caiu. Então Jesus precisava assumir a natureza humana para poder representar a humanidade. Ele assume a natureza humana, mas a Bíblia diz que ele assume sem pecado. Ele não peca. Isso pode ser visto em Hebreus.
já lemos, podemos ler de novo, né? Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, em tudo ele foi gerado da mesma forma, ele entrou no mundo da mesma forma que todos os homens entram, mas os irmãos sabem que Jesus é único e exclusivo. Ele é único e exclusivo. Ninguém, nenhum homem, nenhum ser humano, né, entrou neste mundo da forma como ele entrou. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, era preciso assumir a natureza humana, era preciso ter uma identificação com o ser humano. Para quê? Para que pudesse interceder por eles. Irmãos, note aí o privilégio, irmãos, jovens, você ter diante do juiz de todo o universo alguém que se levanta por você. Olha que coisa linda. Jesus, ele se levanta porque ele se identificou conosco, ele levou os nossos pecados e ele intercede ao Pai por nós. Ele se apresenta ao Pai por nós. É um outro motivo da sua encarnação, se identificar com os seres humanos, para poder interceder por eles. Ninguém poderia se colocar na brecha, irmãos, ninguém, só o Filho de Deus, né? Dos céus, a voz de Deus diz: eis, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. É só dele, é o único homem na Bíblia do qual Deus diz isso. Já percebeu, você sabe disso, não é? Eis o meu Filho amado. E na transfiguração é interessante que estavam três, melhor dizendo, ele e 3 discípulos, não foi? Ele não levou 3 discípulos na transfiguração? E lá não apareceu Moisés e Elias, não foi? Um representando a lei e outros profetas. Mas a voz de Deus diz: olha, este é o meu filho, a ele ouvi. Então é algo maravilhoso, não é? Então se identifica, é um exemplo para o ser humano, nós já vimos isso. Ele inclusive é o único que convida todos, sem exceção, a ir até ele. Ele é o único que pisou na terra que disse: vinde a mim todos os que estáis cansados, né? E eu vos o quê? Aliviarei. Nenhum homem, nenhum líder religioso pode tirar o fardo do pecado, da culpa, de uma consciência pesada. Jesus, ele pode, ele tem essa prerrogativa, né? Então precisava ser Deus para poder expiar o pecado de valor infinito contra o Pai. Pecar contra Deus, irmão, significa pecar contra o eterno. Então o seu pecado se torna o quê? Eterno. Então tem que ser um sacrifício feito por alguém eterno para expiar o pecado diante de Deus. Diante de Deus. Ele precisou encarnar, irmãos, para poder ser o sacrifício perfeito e resistir na sua pele à ira de Deus, lá no Calvário. Irmão, Jesus absorveu toda a ira de Deus. E vocês sabem que a própria natureza ali, ela sinaliza quando Jesus está posto naquela cruz. O sol vai escurecer, não é? O sol vai escurecer. Quando ele expira e entrega, a Bíblia diz que os túmulos, a terra tremeu, o sol escureceu, os sepulcros se abriram em Jerusalém e mortos saíram dos sepulcros. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, tá certo? Então, Jesus estava ali na cruz para poder resistir à ira de Deus. Irmãos, aqui é mistério, a encarnação é mistério, Jesus, o Deus triuno é mistério, Jesus absorvendo a própria ira do Pai lá na cruz, entendeu? Deus meu, por que me desamparaste?
aquela oração solitária, sozinho, naquela cruz, ele estava resistindo, irmãos, ele absorveu toda a ira de Deus. Agora, ele padeceu, ele foi cortado, não foi, do mundo dos viventes, não foi? A Bíblia não diz isso, que ele foi contado e foi cortado, né? Uma forma muito dolorosa. Por quê? Era a ira de Deus que estava indo de encontro a ele, irmãos. Tem um livro que diz A Morte da Morte na Morte de Jesus. A morte morreu na morte de Jesus. Ele precisava aniquilar esse inimigo terrível. Então perceba, um homem padrão, perfeito, modelo, sem nenhum pecado, subindo naquela cruz e absorvendo sobre o seu corpo toda a ira de Deus. Agora, sabe, irmão, sabe, irmãs, quem de nós suportaria a ira de Deus? Nenhum ser humano, irmãos. Nenhum ser humano. Então ele se coloca na frente dele e entre nós para receber todo o impacto. É como se o inferno, todo o inferno, tivesse sido naquela hora lançado no corpo de Jesus. Ele estremeceu. Não dá, nós não vimos, não dá para nós mensurarmos os nervos da sua face trêmulo ali naquela cruz, olhando para os pecadores, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Nessa primeira oração se aplica aos seus algozes, inimigos que estavam colocando ele naquela situação, e Pai, perdoa-lhes. E Deus começa a responder essa oração, tá, gente? Tinha malfeitor ali do lado dele também, que no início brincava com ele, não é? Ah, Deus, tal, desce da cruz. Depois se arrependeu, creio, Deus começa a responder ali orações. O soldado depois olha, reconhece que ele é o Filho de Deus. Ninguém sabe, né? Deus sabe o que foi que aquele soldado talvez tenha feito com ele. Ou não tenha feito nada, mas estava ali trabalhando, não é? Mas ele reconheceu Jesus. Que precisava encarnar para que fosse um modelo de obediência perfeito para Deus. Então, para encerrar a nossa aula nesta manhã, passei alguns minutos, as duas naturezas, humana e divina, juntas, note, são o que permite que o sacrifício de Jesus represente tanto para a nossa salvação. Irmãos, o plano de Deus é lindo. Deus, desculpa usar essa palavra, eu não tenho como, tá? É lindo o agir de Deus. O amor de Deus por nós é algo maravilhoso. Às 18 horas, não em ponto, chega um pouquinho antes para preparar o coração, orando, adorando, se colocando diante dele. Parece que hoje pela manhã nós encontramos a altura aí de instrumentos, vocalistas, a gente não percebe, não é porque o número está pequeno ainda na igreja. Quando a igreja estiver mais cheia, a gente vai perceber a igreja louvando, e é o coral, o melhor coral que há, né? A igreja quando está louvando a Deus, cantando. E Deus nos abençoe. E Deus nos abençoe, e que possamos, cada instante, reconhecermos o quanto Ele é sublime e maravilhoso, o quanto é imenso o seu amor. Jesus é lindo, é maravilhoso. A sua graça nos alcançou, meus irmãos. Louvado seja Deus por isso. Fiquemos de pé,
apresentemos a Ele agora uma oração em agradecimento. Eu vou pedir à nossa irmã Sheila, está aí o microfone, para que ore. E logo mais, se o Senhor permitir, estaremos unidos e reunidos mais uma vez. Nós vamos orar, oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, de aprendermos da Tua palavra, ó Pai, de encontrarmos com os nossos irmãos, Senhor, e estar em comunhão, Pai. Te pedimos, Senhor, pelo dia de hoje, e que o Senhor esteja recebendo, Senhor, os nossos louvores e a nossa adoração, ó Pai. Nos traz, Senhor, a noite para louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos servos fiéis, ó Pai, que reflita, Senhor, a luz de Cristo, ó Pai, que as pessoas possam ver em nós a Ti, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém tomou nota aí dos participantes hoje na internet? Pode dar uma saudação? Senta só um minutinho, por favor, irmãos. Vamos mandar uma saudação para os irmãos e irmãs. Queremos saudar os amados irmãos que estão em casa conosco, cultuando nesta manhã. Ao irmão Reginaldo Tavares, ao irmão Belarmino, que se encontra no trabalho, mas está conosco. A irmã Valdinete, o irmão Everaldo, o pequeno Davi, lá em Santa Rita. Maria Oliveira, irmã Márcia, Sheila Souto Maior, que está aqui conosco, e sua família, Douglas Mendes e Rayane, lá em Natal, Valbia Mendes e o irmão Edson, irmã Rovena, irmã Francisca, um abraço, minha amada, DJ Veloso e a irmã Djamira, Maria das Graças, lá em Santa Rita também, Aline Albuquerque, lá em Campina Grande, irmã Carmita, o irmão Acácio, irmão Luiz, Paulo Gomes, Josinete Barbosa, lá em São Paulo, Leide Nanes e suas crianças, o irmão João Eusébio, o irmão Vanderlei, que se encontra nesta manhã lá em Santa Helena, ele e a irmã Luciene, Paulo Gomes, Anderson Mendes, irmão Lucas Gabriel, Deus te abençoe, meu jovem. Natan, eu acho que ele é Wagner, né? Wagner, não, Natan Neumann, né? É isso? É outro Natan. Isso, Vilma Mendes, Isabela Santos está aqui conosco, Marinalva, Ângela Maria, Rose Amélia. Temos aqui Thalia, seja bem-vinda, minha amada. E eu acho que nessa manhã só. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos. Saudações em nome de Cristo. Se o Senhor permitir, logo mais às 18 horas estaremos aqui louvando e adorando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Tenha um bom dia.